Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Caramba, acho que tem 2 hoje. O pessoal tá acumulando paramita para nascer como mosca numa vida futura. Vai ficar voando, fazendo barulho. Aquele cara de paraquedas, né? Um já era chato, 2 ainda. Bom. De qualquer forma, então, nesse período recente, né, a gente teve várias atividades, né? A Jampasana veio visitar, depois a gente foi até a Inglaterra, lá estava encontrando com a Jan Amaro, a Jan Yanarato, vários Ajans. Fazia tempo que eu não via, né? Então, uma coisa que a Jan Passano falou durante a visita dele, que eu achei interessante, né? Ele falou bem rapidamente, aposto que ninguém reparou nisso, mas ele falou, isso me chamou a atenção, né? Falou sobre prestar mais atenção, né, no cessar do sofrimento, né, na terceira nova verdade, né? Durante o retiro ele mencionou isso rapidamente, né? A gente botar um pouco mais, ter um pouco mais de cuidado em prestar atenção no cessar do sofrimento. Em geral, quando a gente tem alguma experiência ruim, algum estado mental negativo, né? Quando está muito doloroso, né? Ao ponto de não saber, a gente sabe que não vai ter nenhum prazer que consiga distrair disso aqui, né? Então as pessoas, por necessidade, até conseguem, né, manter a mente focada, né, experienciando aquilo, tentando manter a mente sob controle, tentando não deixar a mente cair em desespero, né, não deixar a mente ficar agitada demais, né. E às vezes mesmo ali focando bem no centro, né, do sofrimento, né, as pessoas encontram um certo nível de pacificação da mente. Mas aí, conforme a mente vai se pacificando, né, assim que chega num nível mais ou menos aceitável, né, é muito comum as pessoas simplesmente largarem, né, e imediatamente voltarem, né, aos hábitos normais, né, às distrações, aos prazeres sensuais, né. Ou quer dizer, quando o sofrimento está num nível insuportável, né, então as pessoas prestam atenção e ficam atentas para que aquele sofrimento não leve a né, não passe do limite. Mas assim que o nível de sofrimento desce um pouco mais, né, chega a um nível assim desagradável, mas não insuportável, né? Assim que está um nível de desagradável apenas, as pessoas prontamente voltam, né, a utilizar o método antigo, né, de lidar com o sofrimento, que são buscar prazeres sensuais, buscar sons, buscar sabores, buscar imagens, buscar pensamentos, memórias, né? Buscar contato físico, cheiros, etc., né? Para distrair, gerar prazer para a mente, né? E assim abafar o sofrimento. Então isso é comum, né, as pessoas fazerem isso. Mas quando elas fazem isso, elas perdem uma informação muito importante, né, como a Jan Passner mencionou, né, que é perder essa visão, né, do fim do sofrimento, né? Como é que o sofrimento cessa? Esse tipo de visão é importante, né, porque a primeira coisa que aonde ela é importante é em quebrar a ilusão de eu, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente está com raiva, a mente está queimando de ódio, né? Não tem mais nada ali, só tem ódio, mais nada, né? É tudo ódio, tudo é uma coisa sólida, né? Aquele ódio é uma certeza assim inabalável, né? Com certeza essa pessoa é medonha, essa pessoa é horrível, isso é terrível, não dá para aceitar isso, é inaceitável, né? Certeza assim fixa, não parece que é uma coisa feita de pedra, né?
Não tem assim espaço para dúvida ou questionamento, né? Mas aí você passar pelo processo inteiro, sabe? Você sentar e ver a raiva aos poucos surgir, aos poucos se estabelecer, aos poucos crescer até o pico dela, ela se firma, estabelece, né, como uma coisa firme, forte. Né? Você investiga ela para onde quer que você olhe, você não vê nada de dúvida ou questão, né? É simplesmente certeza absoluta que as coisas são assim, não tem nenhuma outra maneira. Isso está absolutamente correto. Né? Com certeza é assim. E você vê na sua percepção da sua própria mente, não tem mais nada a não ser raiva. Né? Mas aí você persiste, né? Fica ali olhando aquele negócio, vamos ver quanto tempo dura isso, até onde vai isso. Né? O que acontece em seguida? Né? A raiva chegou a esse ponto, para onde que ela vai agora? Né? Aí você senta ali e experiencia, né? A raiva aos poucos diminuindo, aos poucos perdendo força, aos poucos perdendo encanto, né? Até ela virar apenas uma leve irritação. Né? Mas você persiste e fica ali olhando até ela desaparecer. Né? Até não tem mais nada, assim, a mente volta ao ponto neutro. Né? Aí você, caramba, cadê aquela certeza toda? Né? Agora há pouco era algo assim firme, certo, garantido, e agora foi embora. Uma experiência tão forte, né? Uma experiência que permeia todo o seu campo de visão, onde tudo que você olha só tem raiva, não tem mais nada além de raiva. Né? Como se fosse assim, uma certeza inquestionável. Né? Aí você senta ali, espera, fica. Isso que é vantagem de ser monge, que você tem tempo para fazer essas coisas. Né? Você tem a tarde inteira para fazer isso aqui. Pode, mas demorou 2 horas, 3 horas, tô ok. 3 horas, tranquilo. Né? Se você é leigo, não pode, né? 3 horas você tem que fazer não sei o que lá, tem que compromisso, tem que preparar isso, tem que preparar aquilo, tem que ir não sei para onde. Né? Então, às vezes não tem tempo, né, de fazer isso. Mas com o monge, você senta ali, ok. Eu não vou sair daqui enquanto essa raiva não, como é que chama? Recuar. Não saio daqui enquanto essa raiva não recuar. Não levanta dessa cadeira enquanto a raiva não recuar. Aí você fica ali sentado olhando. Até ela recuar, até ela voltar ao ponto neutro. Né? Não importa quanto tempo demora. Né? Eventualmente, né? Ela recua, porque ela é impermanente. Como qualquer outro fenômeno que ocorre em nossa mente, né? Ela também é impermanente. Né? Quando você vê isso com frequência, né? Você começa a ficar... você começa a perder a fé na raiva. Né? Que eu estava falando, essa questão do não eu. Né? Porque sabe, mesmo quando ela surge novamente, né, ela surge aquela, não, com certeza é assim, fala, mentira. Agora você está falando, daqui a pouquinho você vai falar outra coisa, né, com relação à sua própria mente. Né. A mente diz, com certeza é assim, essa pessoa está errada, você está certo, ela está errada. Certeza. Você já sabe, você fala isso agora. Né. Daqui a meia hora vai passar a raiva, você vai me contar outra história. Então você não acredita mais. Mesmo quando a raiva surge, ela já não tem a mesma grip, não tem a mesma pegada que ela tinha em você antes. Né? Ela não tem a mesma... ela não agarra tão firme, né? Ou, na verdade, é o contrário, né? A gente é que não agarra tão firme, porque a raiva não agarra ninguém, né? Nós é que agarramos a raiva. Né? Nós é que agarramos esses estados mentais. Eles não nos agarram, né? Então, quando a raiva surge novamente, a gente já não agarra tão firme, né? Porque você já perdeu um pouco de fé nela, né? Você sabe, isso é impermanente, né? Isso não é eu, né? De verdade. Isso é eu agora, mas daqui a pouco não vai mais ser. Então, não é de verdade, né? É apenas um fenômeno temporário, né? Isso se aplica a qualquer outro, né? Tristeza, depressão, raiva, ansiedade, medo, né? Qualquer outro estado, assim, como é que chama? Compulsivo da mente, né? Também se aplica a isso, né? É o mesmo princípio. Né? Eu acho que a primeira vez que eu lembro de olhar isso ainda como leigo, ainda lembro de ficar olhando, eu lembro que eu sentava no meu apartamento, né? E ficava fazendo esse exercício, né? Bom, agora eu vou ficar com raiva. Vai ficar pensando até ficar com raiva, vai falar que essa é a raiva. Agora a raiva vai passar, né? Porque como é uma coisa que eu fabriquei, né? Através de pensamento, né?
Quando você para de fabricar aqueles pensamentos que geram raiva, você fica ali só esperando, daqui a pouco ela começa a ceder novamente. Né? Vai falar, agora eu vou ficar com medo agora. Né? Você começa a pensar, até você ficar com medo de alguma coisa. Né? Você fala, ok, estou com medo. Agora vamos ver o que acontece em seguida. O medo começa a recuar. Né? Então, se ele não é sustido, ele não tem como persistir. Né? E da mesma forma, se você não fabrica ele não aparece. Né? Nada disso vem do nada. Né? Nada disso surge do nada. Tudo isso é fabricado. Né? Sua mente fabricou medo, então o medo comparece. Sua mente fabricou tristeza, então a tristeza comparece. Se você chama ela, ela vem. Né? Não é nem questão de ela vem, porque ela não é uma coisa que existe. Né? Você constrói ela, né? Você fabrica, aí ela está presente. Né? Na medida que você fabricou a ilusão, né? A ilusão está presente. Quando você parar de fabricar, ela se vai. Né? Ela não é um fenômeno sólido. Né? É apenas uma construção mental. Né? Então, essas construções mentais podem tanto ser feitas conscientemente, voluntariamente, ou inconscientemente, involuntariamente. Né? Então, a maioria das pessoas sofre muito mais com aquilo que é feito de maneira involuntária. Né? Aquilo que é feito de maneira voluntária, né? Mesmo com a voluntária, as pessoas sofrem. Né? Mesmo com voluntariamente, as pessoas sofrem, porque elas fazem. Porque aí a prisão aí é a questão de opinião, né? O que em budismo chama ditti, né? Mithya ditti nesse caso, né? Visão incorreta, ponto de vista incorreto. Né? Então as pessoas têm um ponto de vista, né? O correto é pensar assim. Então elas vão lá e pensam daquele jeito. E aí elas sofrem. Né? Porque elas defendem, elas foram educadas a pensar que isso é correto. Então elas pensam de maneira que lhe foi dita para pensar. E aí elas sofrem. Porque aquele pensamento não é saudável, não é útil, não leva à sabedoria, não leva a bem-estar, não leva à compreensão da verdade. Então, mesmo no nível voluntário, as pessoas sofrem, né? Porque elas são escravizadas por visão incorreta, né? Que em budismo chama Mithya ditti. Né? Mas o que mais agarra mesmo, o que mais tortura as pessoas é o que é involuntário, né? Inconsciente. Né? As pessoas têm padrões de reação, né? Padrões de reação emocional, reação mental, né? Que são, assim, condicionados desde criança e provavelmente desde vidas passadas, inclusive, né? Mas com certeza desde crianças, né? Aqueles padrões mentais que vão sendo reforçados, retreinados, reenforçados, como é que chama? Renovados, né? Renovados constantemente, né? Até virar uma coisa automática. Né? A pessoa nem decide fazer aquilo, é uma coisa que ocorre espontaneamente. A pessoa simplesmente entra em ódio, cai em, como é que chama? Fúria, né? Ira. Ou então cai em rancor, cai em tristeza, em melancolia profunda. Né? Que a pessoa não foi uma coisa que ela desejou fazer, isso simplesmente acontece, né? É um hábito da mente dela. Né? A mente dela busca isso. Né? Mas você consegue quebrar um pouco, né, essa escravidão a esses estados mentais, tendo a paciência, né, de experienciar o ciclo inteiro. Né? Desde o começo, para experienciar o começo requer atenção. Né? Tem que ter o hábito de estar atento à sua própria mente, mesmo quando as coisas estão indo bem. Né? Em geral, a pessoa quer prestar atenção só quando está indo mal, né? Aí, opa, vamos fazer alguma coisa. Quando ele está indo bem, entrega para Deus, larga tudo, vai assistir televisão, vai assistir sei lá o que as pessoas assistem hoje em dia. Entrega, né? Ninguém para se preocupar, né? Que aqui existe um perigo. Né? Quando a mente está experienciando prazer, ninguém para pensar que ali existe um perigo. Né? Que nem adiante já fala, né? São duas pontas da mesma cobra. Né? O rabo e a cabeça fazem parte da mesma cobra. Então as pessoas têm medo da cabeça, do rabo ninguém tem medo, mas ninguém para pensar, esse rabo é rabo de cobra. Né? Só porque ele não tem presas, não tem língua, não tem olhos, não significa que não haja perigo aqui. Né? Então quando está tudo indo bem, as pessoas se entregam completamente, ninguém lembra de prestar atenção, de ficar atento. Né? Então elas não experienciam o começo do sofrimento. Ela só percebe o sofrimento quando já está lá na frente, quando já está queimando e oprimindo a mente delas, né, ao ponto de ser óbvio. Né? Só aí que elas percebem, às vezes nem aí. Né?
Às vezes só quando a pessoa fica doente tem que ir para o médico tomar remédio é que ela percebe alguma coisa. Então, para conseguir experienciar o começo do sofrimento é necessária atenção, né? Ou como a gente fala em budismo, fala sati, né? Capacidade de estar presente, ter presença mental. Foco, né? Estar atento à sua própria mente. Aí você consegue experienciar o começo de tudo, né? Aonde começa, isso é importantíssimo, né? Da onde que isso vem, né? Quais são? Porque isso também desmascara, né, aquele sofrimento, né? Não é algo, você vê, muitas vezes vai enxergar que é algo bobo, na verdade, né? É algo que começa com uma pequena bobagem, uma pequena inveja, uma pequena vaidade, né? Um pequeno orgulho, uma pequena preguiça, né? Mas aquilo vai acumulando, vai ganhando embalo, vai ajuntando outros fenômenos juntos, né? Outras emoções, outras atitudes erradas, vai virando uma bola de neve que chega lá na frente é uma coisa enorme, né? Por exemplo, pessoas que têm vício, é muito isso, né? Mas começa com um pequeno desconforto, né? Um pequeno tédio, né? Um pouquinho entediado. Aí já começa a queimar. Assim, se eu bebesse um pouquinho, esse tédio passava. Se eu fosse fazer aquela atividade que ela tem a compulsão em fazer, esse tédio passava, né? Ela começa por aí, né? Daqui a pouco, né? Agora já tem o tédio, tem o desejo de consumir aquela droga. Aí aquele desejo oprime a mente, porque o desejo queima, né? Então o sofrimento agora virou 3, né? Triplicou o sofrimento. No começo é só um pequeno desconforto, um pequeno tédio, uma pequena ansiedade. Agora aquela ansiedade foi adicionada ao desejo, né, de consumir a droga. O desejo de consumir a droga, assim que ele está presente, vem junto da frustração de não ter consumido a droga. Eu estou aqui com desejo e não tenho drogas. Pronto, já agora tem mais uma camada de sofrimento, que é a frustração, né? A insatisfação, né? Eu quero algo e não tenho aquilo. A insatisfação gera raiva, né? Por que eu não tenho isso? Eu queria ter, eu não tenho, que droga, que porcaria, né? Então não é à toa, né? Quem já conviveu, né, lugar onde tem pessoas viciadas em crack, né? As pessoas não têm noção nenhuma, não tem assim limite do que elas fazem, o que elas não fazem, sabe? É um nível de sofrimento tão grande que elas não tem padrão nenhum, sabe? Qualquer coisa é válida, né? Para conseguir qualquer, sabe, R$5 para comprar drogas, tá valendo. Tiver que bater, tiver que matar, tiver que chutar, tiver que roubar, tiver que subir, aonde que, sabe? Às vezes você olha o esforço que a pessoa faz, caramba, se ele fizesse esse esforço para trabalhar, será que não ganhava mais dinheiro para comprar droga do que isso? Mas é óbvio, né? A pessoa tem a mente destruída, né? Tanto intelectualmente como emocionalmente, ela não vai jamais conseguir ter um emprego, né? Então ela tem que fazer todo aquele esforço, né, para conseguir roubar e comprar drogas, né? Então o sofrimento vai se multiplicando, né? Vai acumulando camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Então, para pegar o começo é importante, né? Importante pegar o começo, né? Aí você também tem que ter a paciência de experienciar o meio do sofrimento, né? O meio do sofrimento é o ponto onde há o pico de sofrimento. E aí, para experienciar o pico do sofrimento, o que é necessário é o que a gente chama de kanti, né? Eu não sei uma tradução boa para português, né? Não é bem paciência, ou resiliência, né? Pessoal, resiliência é uma boa tradução. Então, para experienciar o meio do sofrimento, você precisa de resiliência, né? Ou tolerância, né? Saber tolerar a sensação, né? Conseguir desarmar, né? Aquele mecanismo de pânico, né? Quando surge a sensação, né? Chega um certo nível, até aqui você aguenta. Daqui em diante dispara o pânico, fala, não dá, isso eu não posso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, não, isso é impossível, não posso. É um pânico, né? A pessoa tenta buscar alguma coisa para abafar aquela sensação. Então você tem que conseguir resistir a essa tentação, né? Conseguir ter tolerância, né? Ter kanti paramita, né? Kanti, paciência, tolerância, resiliência, né? Para ficar e aguentar. É uma coisa que a Jan Amaro falou, que eu também... Como é que chama isso? Como é que fala isso em português?
say this, agarrou minha atenção, chamou minha atenção, né? Ele, no meio de uma palestra que ele estava falando, ele falou sobre isso, né? Kant, né? As pessoas traduzem como paciência, né? Mas paciência seria ter uma ideia assim, de aguentar um certo período, né? Aguentar ao longo do tempo, né? Tem uma questão assim de tempo envolvido, né? Mas na verdade Kant é o contrário, você abrir completamente a noção de tempo, né? Não, se você ainda está com a expectativa, né, em tantas horas isso vai passar, né? Isso não é Kant ainda, isso você tá aguentando, você não está tendo resiliência, não está tendo tolerância, né? Kant é você realmente se render, né? Eu vou experienciar isso durante o período que tiver que experienciar, não tenho expectativa alguma. 1 hora, meia hora, que nem eu falei, né? Mas se demorar 3 horas, então é 3 horas. Se é 3 horas, é 3 horas. Eu não tenho expectativa alguma, né? Eu estou aqui 100% disponível para essa experiência, né? Não tenho exigências, não tenho opiniões, pré-conceitos de como deveria ou não deveria, o que é, o que não é. Eu estou aqui para ver o que é, só isso, né? Não tenho nenhuma exigência sobre como deveria ser, né? Então você tem Kant, né? Você também desarma, né? A ilusão, né, de que isso é insuportável, não tem como, é inaceitável, né? Quando você fica e permanece, né, de maneira tranquila, né? Uma atitude de coragem, né? E de quê, né? Não é bem firmeza, né? É uma atitude de coragem, né? De não medo, né? Uma atitude de não medo, né? Eu não diria coragem, porque coragem tem uma coisa assim meio agressiva, né? É uma atitude de não medo, sabe? Como se tivesse um monstro gritando e você assim, não estou impressionado. Não é nem questão assim, eu vou lutar contra você, eu vou te derrubar. Não é só tipo, não estou nem aí, né? Não tem... Não, indiferença talvez fosse uma boa. Equanimidade, né? Uma palavra bonitinha. Equanimidade. Uma atitude de equanimidade, né? Você também, né, você perde a ilusão, né, de que isso é algo sólido e eu tenho um dever com relação a esse assunto, essa emoção, eu tenho a obrigação de fazer isso, não tenho a obrigação de fazer nada, né? Se eu quiser ficar aqui e não fazer nada, eu posso. Eu tenho total direito de fazer o que eu quiser fazer, né? Se eu quiser ficar aqui e apenas experienciar em silêncio, eu posso, né? Então você também desarma, né, a ilusão, né, de algo sólido, algo firme, né? É apenas uma sensação, né? E aí você tem a paciência de persistir durante esse pico, né? Até começar a virar a onda, né? Começar a ir em direção ao fim do sofrimento, né? O fenômeno começa a desaparecer, né? Pouco a pouco ele vai regredindo, né? Quer seja porque você não está mais alimentando ele, na medida que você está ocupado prestando atenção, você não está ocupado alimentando a fogueira, né? Então você está ali olhando o fogo, você não está jogando lenha no fogo, né? Então, se você simplesmente continuar olhando, o fogo vai acabar sozinho, né? O fogo só vai persistir se você jogar mais lenha. Agora você fala, eu vou ficar aqui até o fogo acabar. Ele acaba, ele não tem como persistir, é impossível. É algo que simplesmente não tem como acontecer, né? Então, se só por isso, né, já há uma razão para o sofrimento começar a cessar, né? Mas a característica normal da mente, né, é a busca por estímulos, né? E um estímulo repetido frequentemente a mente perde a sensibilidade àquele estímulo, né? Então, se por nada mais, nada, não tem mais nenhum fenômeno que você acha que vai ajudar a vencer aquele estado, né? O próprio tédio. Então, o tédio vai ser meu salvador, né? Bom, eu vou ficar aqui, mas isso não vai acabar nunca. Vai acabar. Não vai acabar nunca, é uma tristeza terrível, uma coisa assim, é uma tristeza muito profunda do coração, da alma que veio do interior, né? Mesmo que seja do mais profundo que seja, né? Nada consegue vencer o tédio, né? Porque qualquer outro estímulo é assim, né?
O sabor mais delicioso não consegue vencer o tédio. A música mais agradável não consegue vencer o tédio, porque você repete ela frequentemente, né? Ela, de agradável, passa a ser legalzinha. De legalzinha passa a ser tédio. De tédio passa a ser irritante, né? Nada persiste, nenhum estímulo consegue persistir, né? Então, né, as emoções também são fenômenos sensoriais, né? Porque a mente produz essas sensações, você sente elas, então elas também fazem parte do mundo da sensualidade, dos fenômenos sensoriais, né? Então, elas também seguem as mesmas regras, né? As emoções seguem as mesmas regras do que o paladar, do que o olfato, do que a audição, do que o que mais? Visão, etc. Né? Então, não, você tem a paciência de enxergar o fim, né? Uma coisa curiosa que acontece quando você passa por esse fenômeno, né? Quando começa a enxergar o fim, às vezes o seu ego vai tentar... É meio, sabe, depois de você já ter feito muita besteira na sua vida, por causa daquele hábito mental, né? De todas as besteiras que você já fez na sua vida, todas as más decisões que você tomou por causa daquele hábito mental, todo o sofrimento que você experienciou por causa daquele hábito mental. Quando você começa a desmascarar ele, né, você vê que, olha, só ficar aqui parado e ele cessa. Né? Começa a vir uma sensação, não posso ser, é humilhante demais. Né? Lembra, todo esse sofrimento foi à toa, toda essa dor foi à toa, tudo isso foi simplesmente burrice. Eu não precisava ter passado por nada daquilo. Né? Tudo aquilo foi à toa, foi besteira, foi imbecilidade. Foi apenas mau hábito da mente. Né? Não havia nenhum demônio por trás disso. Não havia nenhuma análise, sabe? Era apenas um mau hábito mental. Ficar até uma sessão de um dia assim, não quero aceitar isso. deixa eu voltar à ilusão antiga. Porque a ilusão antiga tinha uma sensação de importância, né? Era um sofrimento importante, assim, algo pesado na alma, do coração, que eu carreguei a vida inteira, que eu falei a respeito disso com o meu psiquiatra. Por isso que quando eu dou retiro, eu não quero dar entrevista, né? Porque eu acho que isso é ruim, né? Eu falo, é aquele assunto que eu conversei com a Diamodita no retiro, uma coisa muito importante. Aí quando a pessoa começa a experienciar isso, às vezes ela tem essa reação, né? Então, eu acho que eu felizmente já tive outras experiências que me ajudaram a vencer, né, esse hábito, essa tendência da mente, né? Que é você simplesmente olhar o lado positivo, né? Falar, puxa, mas então é só essa besteira? Sim, que bom que é só essa besteira, né? Que bom que é. Então, em vez de você olhar o lado negativo, né, como é triste, né, humilhante, ridículo que todos esses anos de sofrimento for só por causa desse pequeno mau hábito mental, né? Você olha o lado positivo, não? Que bom que todo esse sofrimento vai deixar de existir assim que eu abandonar esse pequeno mau hábito mental. Então, todo aquele grande demônio, né, é só parar de fazer isso, ele desaparece. Fala, que ótimo, que alívio. Né? Então, só você ter um pouquinho de inteligência, né, de inteligência, né, sabedoria, né, que você prontamente resolve esse assunto. E aí, quando você experiencia, né, que nem Elan Pássaro falou, né, você presta atenção frequentemente, né, ao fim do sofrimento, né, a terceira nobre verdade, né, você começa a, sabe, aquilo muda a sua atitude, né, com relação a si mesmo, né, você cria fé nisso, né, o sofrimento cessa, né, claro que cessa, né, eu já vi várias vezes, né, então você sempre, e mesmo quando o sofrimento surge, aquela lembrança vem junto, né, esse sofrimento vai cessar, né, tranquilo. Né? Surge, porque a primeira reação é o pânico automático, né? O pânico usual. Né? Mas aí você também tem algo agora, eu tenho mais uma coisa aqui, eu tenho uma lembrança. Né? Eu tenho uma lembrança do sofrimento cessando. Eu tenho uma lembrança desse estado mental cessando. Eu tenho uma lembrança de eu conseguindo tolerar
esse estado mental sem cair nos velhos hábitos. E eu tenho uma lembrança de onde que surge esse mau hábito, esse estado mental. Né? Então você, sabe, assim que é o que a gente chama de sabedoria, né? Se manifestando assim, carne e osso, né? Deixa de ser uma construção intelectual, né? E passa a ser algo assim que lhe pertence, né? Algo que você leu no livro, não sei de onde, que o Ajahn Tal falou, é algo que você viu com os próprios olhos, né? Não tem como ninguém te convencer do contrário, né? É algo assim, é diferente, né? É diferente de você ter lido a respeito, de você ter ouvido a respeito, né? É algo que você tem uma qualidade diferente, né? Quando você enxerga com os próprios olhos, não é a mesma coisa, né? Então você repete esse exercício, né? Você fica cada vez mais atento, né? Você fica tanto a atenção, né? Quando surge o sofrimento, né? A atenção quando o sofrimento está presente, mas não se esquece de prestar atenção quando o sofrimento cessa, né? Porque o que a maioria das pessoas faz é isso, assim que ele começa a cessar, né? Assim que ele chega num nível assim tolerável, elas levantam e vão fazer outra coisa. Ok, já tá bom, aí ela vai fazer outra coisa. Ela perde essa oportunidade, né? Por impaciência, por distração, por ter outros projetos em mente, ter outras coisas a fazer. Ela simplesmente levanta e vai fazer outra coisa. Né? Eu mesmo fazia muito isso, né? Quando eu já contei 1 milhão de vezes isso, né? Que eu fiquei doente na Tailândia e tal. E eu ficava tão doente assim que eu não tinha nada a fazer, a não ser ficar deitado, experienciando a dor, né? Só que então eu não conseguia participar das atividades, né? Então todo dia às 3 horas, todos os monges saíam e limpavam o mosteiro inteiro, né? Varriam, limpavam, passavam o pano, né? Então era uma atividade que todo mundo tinha que participar, né? Mas como eu estava doente, eu não conseguia participar às vezes, né? Então isso me incomodava, sabe? Eu ficava com vergonha, assim, agredia a minha autoestima, né? O fato de eu não conseguir levantar para ajudar com o trabalho do mosteiro, né? Ou então quando algum mestre vinha visitar, né? Então a gente prepara a cabana dele limpa, assim, de uma maneira assim impecável, né? Quando algum mestre, né, vem visitar, a limpeza que é feita da cabana assim é impecável, né? Uma coisa assim, não pode ter nenhum, não é que não pode, né? A gente não quer deixar nenhum defeito, né? É uma prática para nós, né? Nós como monges estamos é uma oportunidade para nós praticarmos, né? Dana Paramita, né? Então a gente limpa a cabana do mestre assim de maneira impecável, né? É um trabalho que demora, né? Demora algumas horas, mesmo que a cabana seja pequenininha, é só um quartinho, né? Mas você limpa da cabeça aos pés ela, né? Então é um trabalho que assim requer esforço, né? Requer trabalho, requer pessoas para ajudar, né? E aí eu tô doente, eu não consigo ir participar, né? Então esse tipo de coisa me incomodava, assim, me deixava-se mal, me sentia mal por causa disso, né? Então algumas vezes também, né? Eu também caí nessa armadilha, né? Assim que começava, tava assim, ainda estava doloroso, estava cansado e fraco, né? Mas eu acho que eu já consigo levantar. E eu levantava, né? E ia ajudar, né? A fazer o trabalho, né? Que também tem um certo aspecto bom nisso, né? Mas às vezes também eu acho que eu perdi um pouco dessa oportunidade, né? De ficar ali. Não, eu vou ficar até passar completamente, né? Até esse fenômeno cessar por completo, né? Porque isso é algo que nutre a mente, né? Você testemunhar isso nutre a mente. Testemunhar o fim do sofrimento, o fim dos estados mentais, os fim das ondas, né? os fim das obsessões mentais, o fim do prazer também, né? O fim da dor, o fim do prazer, né? Você sente e experiencia todo o ciclo, né? Esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. E aí quando esse fim acontece, algo começa de novo, né? Tem um novo começo, mais alguma coisa surge, mais uma coisa se desenvolve, mais alguma coisa cessa. E fica nesse circular, nesse círculo constante, né? Surgir, desaparecer, surgir, desaparecer, surgir, desaparecer. Então, como eu disse, né, em geral as pessoas só estão prestando atenção quando há sofrimento envolvido, né? Quando há prazer, as pessoas esquecem, né? Elas esquecem que ali também existe um perigo, né? O prazer é apenas o começo do sofrimento, né? O prazer sensual. Então, as pessoas, quando há prazer, ninguém presta atenção, né? Como é que isso começou,
como é que isso se desenvolveu e agora que isso está acabando, qual é a sensação do fim, né? Assim que o prazer começa a diminuir, a pessoa já busca um novo, né? Já, opa, vamos trocar de música. Essa música está ficando irritante, opa, troca de música, né? Essa comida está ficando cansativa, ok? Sobremesa. Prato principal de lado, sobremesa. Sobremesa está ficando irritante, ok? Café. Próximo café. Ninguém vai continuar comendo até você ficar enjoado, né? Come pelo menos o tanto que está ali, né? Só para você realmente falar, sumiu o prazer, né? Agora o prazer ficou neutro, né? Aí você continua comendo, né? Agora o prazer virou sofrimento. Isso já não é mais prazer e nem é mais neutro, né? Agora é aversão. Né? Esse sabor me irrita. Esse sabor me deixa enojado. Né? Você fica, esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo. Você olha com isso com frequência, né? Você perde o medo das suas sensações, você perde o medo dos seus estados mentais, você não tem mais medo deles, né? Eles não te assustam mais. Você desenvolve uma atitude de serenidade com relação a eles, né? É uma experiência tranquila, né? Não é algo que agita a mente. Não tem mais a compulsão em obedecer, né? Qualquer coisa que surge na mente, a gente simplesmente obedece, né? Já não tem mais essa compulsão, né? E aí cria um espacinho, né, para você, bom, eu quero fazer isso, mas o que o Buda falou a respeito? O que o Buda recomenda? E o Buda falou que fazer assim é bom ou não, né? O que está de acordo com o Dharma? O Dharma diz que fazer assim é ruim. Então, eu quero fazer assim, mas eu não vou fazer. Porque fazer isso é ruim. E aí você não tem mais medo de dizer não, né, para as quilesas, né? A gente fala, né, as impurezas mentais. Né? Então, quando você tem visão correta, né, você sabe que aquilo é ruim, né? Já não há mais medo e pânico, né, em dizer não, né? Em fazer o que você não quer fazer. Né? Desde que aquilo que você não queira fazer seja algo ruim. Né? Então as pessoas né, não treinam isso. Não treinam isso, então elas não aprendem isso. Né? Mas é algo que poderia ser feito. Né? Só requer interesse e atenção. Ok? Então é isso. Uma pergunta? Isso se aplica também às pessoas que têm depressão, bipolaridade, doenças mentais, que geram, né, toda essa dor, esse sofrimento? Em teoria, sim. Na prática, existe um problema, né? Que enquanto você está tendo esses estados mentais, você continua existindo, né? Não é assim que a sua existência foi suspensa e agora estou aqui observando a depressão, né? Então, o problema o motivo pelo qual, né, esse tipo de coisa é chamado doença mental, né? É porque realmente chega um ponto que a pessoa não consegue mais se suster sozinha, né? Então, tudo isso que eu falei parte do princípio que você tem saúde mental suficiente para experienciar isso, né? Durante o processo, você tem um mínimo de saúde mental para suster aquela presença, né? Enquanto esse negócio se desenvolve, cresce, cessa, né? Você tem algum apoio interno que mantém você vivo, né? No sentido assim de são durante esse processo todo, né? Agora, se você não tem esse apoio, né? Aí você, né, não tem como você controlar as suas ações, né? A pessoa começa a ficar suicida. Ela não tem como, ela não consegue controlar isso. Você vê as descrições das pessoas que sofrem de depressão, né? É algo assim, ela não consegue controlar. É algo que não tem ninguém ali para pensar, bom, talvez não seja uma boa ideia, né? Tudo que nem está falando, tudo que a pessoa experiencia eu vou me matar. É a única coisa que faz sentido. Não tem mais nada que faça sentido. Não tem nenhum espacinho na mente dela que fala, mas talvez não, né? Não tem nada, né? Então, nesse caso, aí é que a gente chama isso de doença mental. Né? Não tem nenhum espaço, não sobrou nenhum espaço para a saúde mental. Né?
Todas as pessoas têm, né, esses estados mentais doentios, né? Mas na medida que elas têm um certo recurso para maneuver? Como fala maneuver em português? Manobrar. Eu acabei de voltar de lá, eu estou meio enferrujado em português. A medida que a pessoa tem um pouco de espaço para manobrar a si mesma ao redor do assunto, né? Você não interna a pessoa, você não deveria dar tranquilizante para a pessoa, porque as pessoas dão por preguiça, né? Os psiquiatras são preguiçosos, então taca remédio, né? Mas na medida que a pessoa tem ainda a oportunidade de manobrar, o correto é manobre, né? Use seus recursos, porque isso é importante, né? Você aprender a lidar consigo mesmo é importante, né? Então não, né? Quando é um caso de doença mental, né? Não tem como a pessoa fazer isso. Em geral, ela não tem recursos para fazer isso, né? Ela seria assim injusto com ela querer que ela realize. Que nem uma pessoa, sabe, que tem atrofia muscular, fala, não, você tem que conseguir carregar, se você se esforçar, você consegue carregar esse peso. Não dá, a pessoa tem um problema físico, não é assim, funciona. Então também é a mesma coisa. Ok? Mais uma coisa? Durante o processo, por exemplo, a gente está focando na respiração, na Panasati, e quando é válido sair desse foco na respiração para experienciar, por exemplo, a raiva ou alguma emoção assim mais forte? Se você conseguir pacificar a mente, é extremamente valioso. É extremamente valioso. Samadhi não é algo para você negligenciar. É muito, muito valioso, muito útil, muito bom, muito mesmo. Mas, então, se você for capaz, né, de ignorar o restante e manter a atenção na respiração, conseguir desenvolver constância mental, continuidade mental, né, eventualmente isso vai conduzir a Samadhi. Então, é uma qualidade importante, né? Mesmo a capacidade de abrir mão da raiva, de abrir mão de preocupação com a raiva, abrir mão de preocupação com a ansiedade, sabe? E de ter a tranquilidade. Não, se você conseguir fazer isso com tranquilidade, se você estiver fazendo isso fixando a mim, não, eu não vou olhar para essa ansiedade, eu não quero sentir isso, não quero. Aí não, isso é estupidez, né? Você consegue fazer de maneira tranquila, sabe? Surge ansiedade, não estou nem aí para ansiedade, estou respirando. Isso é uma excelente atitude, porque isso você já tem um aspecto de desapego envolvido aí. Existe um aspecto de continuidade, sabe? Uma continuidade tranquila, uma firmeza da mente que é saudável, né? Agora, se para manter o foco na respiração você tem que falar, não, eu não vou sentir isso, não quero, eu vou... Aí não serve, não serve, né? Então, quando você não consegue manter o foco na respiração de maneira tranquila, né, e de boa qualidade, aí vale a pena você, né? Bom, já que eu não consigo respirar, então vamos olhar para esse sofrimento, vamos ver o que é isso, né? Melhor do que ficar sofrendo ali inutilmente, né? Então você pelo menos, ok, vamos olhar o que é isso, né? Mas se você consegue manter a atenção na respiração de maneira tranquila e serena, vale a pena, com certeza vale a pena, né? Não negligencie o valor disso. E olhar para esse sofrimento seria investigar os pensamentos, as sensações corporais? Tem ambos. Antes de investigar, é bom você experienciar ele primeiro. Antes de começar a pensar, entender e raciocinar, senta e olha primeiro, sabe? Dê uma chance para que a sua mente... Aliás, eu acho que você não deveria fazer esforço para pensar a respeito, porque pensar a respeito vai ser natural para nós, né? Não sei se uma pessoa que nasceu no campo, nunca foi para a escola, não aprendeu a ler, se seria mesmo uma pessoa que nasceu na época do Buda, por exemplo, se seria igual para ela, né? Mas nós já estamos super excitados intelectualmente, né? Então, para a maioria de nós, 99,9% de nós, né, não precisa fazer esforço para pensar. É uma coisa que naturalmente, né, cedo ou tarde, vai começar a pipocar na sua mente, sabe? A compreensão do que você está olhando, né? A compreensão do que você está olhando, a conclusão lógica que surge ao ter enxergado isso. Qual é a conclusão lógica? Isso vem naturalmente, sabe? Você não precisa pensar muito a respeito. Então eu diria para botar mais foco em experienciar, estar presente e experienciar em silêncio, né? Olha, né?
Quando surge um pensamento, não tem problema, não precisa também ter ódio dos pensamentos, né? Mas eles vão surgir naturalmente, né? Você apenas coloca mais esforço em experienciar de maneira direta, né, a sensação do que está acontecendo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas os pensamentos vêm sozinhos, né? Eu acho, na maioria dos casos, né? Se não vierem sozinhos, tá bom, você para e pensa a respeito, mas provavelmente eles vão vir sozinhos. Ok? Mais alguma coisa? Não? Tem uma pergunta aqui, mas eu não consigo ler, que eu sou cego. Eu sou velho e cego. Não dá nem pra ver aqui. Mais uma, Ctrl mais. Agora já foi. Qual o papel da história no budismo? É somente ciclo. O papel da história no budismo? Qual a história? A história de quem? Né? A história sem história, um estudo da história? Não, é o mesmo papel que em qualquer outro lugar. Ela informa, né? É algo útil, né? Você saber a respeito da história. Mas é apenas eventos que ocorreram no passado. Né? As pessoas... que for útil você aprende com a história, mas o importante é o momento presente, né? Não é uma coisa que você tem a necessidade para compreender a si mesmo e alcançar a libertação. Você não é obrigado a compreender a história. Você precisa compreender o que acontece aqui e agora consigo mesmo, né? Mas na medida que a tecnologia moderna, né, do papel, da escrita, do filme, do som, da gravação do som, né, possibilita, né, a gente ter uma ideia assim, né, do que ocorreu no passado, a gente usa também, procura aprender a respeito, né, mas é só isso, né, não tem nada demais, não é apenas uma coisa normal. Como podemos treinar para conseguir suportar dores físicas muito intensas? O que é mais útil para essas situações? O mais útil é não sentir dores físicas extremas. O mais útil é ter um corpo saudável, né? Então, né, o pessoal ia perguntar para a Lopopeca, o que era a pergunta que eu... As pessoas perguntam, não posso, se eu fizer como é? Que não lembro. Se eu fizer uma oferenda assim assado, a minha doença vai desaparecer? Talvez, mas melhor procurar um médico. Procurando Pai Rama, em tailandês é muito engraçado essa frase. O pessoal vem com essas perguntas todas. Não, vai procurar um médico. Tá doente, vai procurar um médico. Não fica fazendo gambiarra, né? Vai procurar vidente, fazer cerimônia, jogar sal. Não, vai procurar um médico. Então, a mesma coisa, né? A melhor coisa para dor física é saúde, né? Saúde é o melhor remédio para dor física, né? A melhor coisa é não experienciar dores intensas, né? Mas se você tem que experienciar dores intensas, a melhor coisa é não ter medo da dor, né? Ter disposição, né? Não ter aversão, não brigar com a sensação, não colocar a sensação como um inimigo, né? Falando, você está errada, você não tem o direito de estar aqui, você não é bem-vinda, né? Todo tipo de atitude só piora a situação ainda mais, né? Não, é o que for, tiver que ser, né? Então, isso que é. Quando a gente tem fé em karma, ajuda bastante. Fala, isso que eu estou experienciando é exatamente o que eu deveria estar experienciando. Não tem nada errado aqui. Está tudo em ordem, está tudo normal. Sentir dor é normal. Muitas pessoas no passado já sentiram dor e muitas pessoas no futuro vão sentir dor. Iguais ou piores do que essa. Então não tem nada especial aqui. Está tudo certo, está tudo em ordem. Né? E não é à toa que eu estou experienciando isso. Isso é apenas resultado do meu karma. Né? Então você não briga com a dor, você não caracteriza ela como inimiga, né, como uma agressora. Ela é normal. A dor apenas é o que é. Né? Ela é uma sensação. Né? E aí, então você tem uma atitude tranquila com relação a ela. Né? Até se você achar útil, até uma sensação de amizade com relação à dor, você pode, tudo bem. Dona Dor, bem-vinda, como vai? Faz tempo que a gente não se vê, né? Fique à vontade, a casa é sua. Quer doer aonde? Quer doer nos braços? Opa, toma, leva o braço.
Eu não estou fazendo nada agora, estou aqui livre, pode doer. Então, dói. Quer levar a perna? Leva a perna. Tranquilo, quando a senhora terminar, me avisa que eu quero ir ali beber uma água, né? Mas fique à vontade, não tem pressa, não. Doa quanto a senhora quiser doer, né? Você tem que desenvolver as suas próprias habilidades, assim, né? Para lidar com essas coisas, né? Mas é basicamente isso, né? Você conseguir desenvolver uma atitude serena com relação à dor, não ter medo dela. Para não ter medo, você também não vai poder ter aversão a ela, não ter raiva nem medo da dor, né? Aprender a experienciar ela apenas pelo que ela é, né? Uma sensação como outra qualquer, né? Ela só vira dor quando você começa a ter opinião a respeito, né? Se você não tem opinião a respeito, é apenas uma sensação do corpo, né? Que nem um mosquito picando, o roçar da pele contra o tecido, calor, frio, né? São apenas sensações, né? Mas é claro, né, que algumas dores, né, como eu falei, né, voltando ao começo, né, melhor remédio para dor é saúde, né, porque muitas dores, na verdade, indicam que tem algo errado com o seu corpo, né. Então, por exemplo, você está num lugar muito frio, né, chega uma hora que aquele frio se torna um perigo, né. Você precisa aquecer o corpo, senão você vai morrer. Então, aquele frio, na verdade, ele é útil, né? Ele está avisando para você que tem algo errado, né? Então, a primeira coisa para fazer com dor é evitá-la, né? Se é algo que você está fazendo de errado, então pare de fazer aquilo de errado, né? Pare de agredir o seu próprio corpo, né? Agora, se não é algo que você está fazendo de errado, é algo que é apenas normal do corpo, então você desenvolve paciência e tolerância com relação a ela, né? Aprende a ter tolerância, né? Aprende a não brigar, né? Ao ponto até de você nem desviar o olhar, sabe? Tanta tolerância à dor que você nem desvia o olhar, você fica ali olhando para a cara dela, assim, não, eu não preciso nem me distrair de você, eu não preciso nem buscar uma distração, eu estou satisfeito em experienciar você como você é aqui e agora, né? Aí é um bom jeito de lidar com a dor, né? De perder o medo dela. Ok? Mais alguma coisa? Não? Então é só isso.